Então, finalmente chegamos ao final de Fiona e Cake. E olha, pessoal, já vou ser sincero aqui de início. Eu esperava um pouco mais desse final. Não que ele tenha sido ruim, longe disso, foram 2 ótimos episódios. Mas quando você coloca para comparar com os outros finais, como Come Along With Me e Together Again, o nível de comparação fica muito alto. Come Along With Me eu acho que é o final perfeito para a série. Foi extremamente épico, uma batalha final contra o próprio Golby, além de nos apresentar propriamente novos personagens que viveriam 1000 anos no futuro. E Together Again foi simplesmente o episódio mais emocionante de toda a série, fechando o arco principal não do desenho, mas sim dos 2 personagens principais. E agora o final de Fiona e Cake, se realmente não for ter outras temporadas, eu sinceramente esperava uma conclusão melhor. Mas enfim, vamos parar de falar mal e começar a analisar, porque sim, tem muita coisa boa. Então muito obrigado por terem me acompanhado por toda essa jornada desses vídeos. Eu sinceramente amo muito fazer esses vídeos de Hora de Aventura. Eu até deixei o canal de histórias de lado para fazer esses vídeos, sendo que esse canal aqui quase não me dá nada de retorno mais, é realmente porque eu amo isso. E eu sei que vocês amam muito também. Então do fundo do meu coração de melão, muito obrigado. E agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Casper e Nova começa com a Fiona tendo um sonho, na verdade um pesadelo, que ela tinha voltado pro seu mundo e tudo estava completamente bizarro. Mas ela acorda de verdade e o seu mundo continuava igualzinho ao que ela deixou. A única coisa mágica que tinha ali agora era a própria Cake, que foi mudada assim pelo próprio Prisma, então por isso ela continuou dessa forma. Isso queria dizer que o Simon ainda não tinha colocado a coroa. Afinal, com o seu ritual, ele foi levado para a própria dimensão do Golby. E lá a gente confirma o que teorizamos sobre o Lich. Ele que estudou por toda a sua vida o Golby e suas maneiras, conseguiu finalmente extinguir com toda a vida em seu universo. E ao concluir isso, ele se sentiu novamente sem nenhum propósito. O que me deixa curioso, porque o Lich sabe que existem outras dimensões e o plano dele poderia ter continuado avançando nessas outras dimensões para continuar acabando com toda a vida. Mas enfim, ele acabou ficando lá em depressão profunda. E aí, finalmente, a Golbet faz a sua aparição. Depois de ouvir todo o discurso do Lich, que estava reclamando enfurecido do que mais ele podia fazer, ele então é transformado em uma cena de animação que eu achei simplesmente sensacional, virando por fim uma daquelas peças que ficam flutuando ao redor de Golby. Então com isso podemos teorizar que muitas pessoas já o visitaram e acabaram sendo transformados nessas pedras. O Simon então começa a conversar com ela, explicando o quão sem sentido era a vida dele. Só que isso tinha mudado depois que ele conheceu a Fiona e a Cake. Então por elas ele deveria colocar novamente a coroa. Só que ele acaba sendo parado pela Golbet, que transporta sua consciência para o corpo do Sherm. Eu amei muito que eles mostraram novamente essa realidade 1000 anos no futuro, tanto para a gente conhecer mais sobre eles, quanto para nos darem esperanças de que tenha também uma minissérie do Sherm e da Beth. E é algo que faria muito sentido e com certeza teria muita audiência também. Enfim, eles exploram um pouco mais desse universo, mostrando que o Puppy Kingdom é governado pelo Gibbon, que aparentemente se tornou um tirano, provavelmente pelo uso da gema da coroa. E agora o Sherm e a Beth estão lutando contra esse sistema. E cara, eles têm até um plano de revolução. Camaradas Sherm e Beth. Começando com a Praxis, que é basicamente estudar uma teoria que necessita diretamente da prática também. Depois, encontrar camaradas, comprar tinta spray e espalhar a palavra. Depois ainda eles querem formar uma guerrilha, chutar a bunda do Gibbon e provavelmente substituir o seu poder. Sério, eu fiquei muito empolgado com a possibilidade de uma série nova contando essa história aqui. Mas enfim, do nada o Sherm acaba sendo substituído pelo Simon, que agora vai ter que entender esse novo mundo e encontrar uma saída. Enquanto isso, ele continua lá parado junto com a Golbet. O Escravelho acaba acordando e iria tentar matá-lo,
porém ele é impedido pela Golbet, que divide o seu corpo em múltiplas partes. E eles acabam entrando pelo portal na cabeça do Simon, chegando finalmente no mundo de Fiona e Cake. E lá o Marshall Lee e o Gary começam a entender toda essa loucura que a Fiona e a Cake passaram e começam a lutar contra os escaravelhos. Que, meu Deus, que bichinhos chatos, velho. Enfim, também com a ajuda do Hunter, eles conseguem capturar todos eles e levam para o apartamento da Fiona, onde esperam pensando em uma solução para tudo aquilo. Enquanto isso, o Sherm e a Beth vão até a biblioteca. E a gente pode ver que a princesa tartaruga construiu um verdadeiro castelo para aquela biblioteca, mas que aparentemente, depois daquela guerra que houve, ela está completamente abandonada e dominada pelos paginados, que é uma referência ao episódio Pedro Papel lá da 3ª temporada. Eu sinceramente não imaginava que iria ver esses personagens novamente. Mas enfim, o Simon consegue achar um livro sobre artefatos antigos, cujo nome do autor a gente não consegue ler. E a gente vai descobrir lá no final quem é o verdadeiro autor dessa obra. Mas enfim, ele acaba descobrindo que esse livro é na verdade o conto de uma história em RPG, meio jogo assim, sobre o Casper e a Nova. E os dois estão indo atrás da coroa que é idêntica à coroa do Rei Gelado. Enfim, esse episódio acaba e começamos o último, intitulado como Tears. E o Simon continua jogando aquele livro, porém parece que quanto mais ele avança, mais a coroa fica longe. E é muito legal ver o conceito que eles fizeram do Simon dentro da própria cabeça do Sherm, enquanto o Sherm continua lá dentro também jogando videogame. Enquanto isso, no mundo da Fiona, a gente vê esse conceito de que a cidade é extremamente limitada, o que faz todo sentido, afinal Fiona e Cake era criado pelo Prismo e tinha muitas limitações do tamanho do seu mundo. Ele não era um universo completo e vasto como os outros, mas sim era limitado às criações do Prismo. Enfim, o Escaravelho acabou conseguindo se reunir novamente, só que a Cake consegue descobrir os ovos que estão dentro do cristal dele, liberando todos esses seres que ele capturou e vendo que os crimes que eles cometeram nem eram coisas tão grandes assim. Enfim, eles começam a lutar contra ele e o Escaravelho perde completamente a sua paciência, tomado pela raiva e a inveja da criação do Prismo. Ele começa a apagar aquele mundo com as suas próprias mãos. Enquanto isso, o Simon continua jogando o livro e ele chega no final, que é um impasse, que ou ele escolhia pegar a coroa, só que a Nova seria esmagada, ou ele tomaria uma poção que daria forças para ele abrir aquela porta e conseguir a coroa, mas ele esqueceria da Nova para sempre. Ou seja, as duas opções seriam terríveis. E a Beth faz ele refletir que ele chegou nesse final provavelmente porque ele sempre seguiu o caminho do Casper. E aí ele se toca que essa história é na verdade a história dele com a Beth, de que se ele tivesse prestado mais atenção, ele não faria a Beth se sacrificar tanto inúmeras vezes por ele, enquanto ele seguiu seu próprio caminho sem ao menos perceber isso. Então ele tem um vislumbre da cena em que ela perderia o ônibus para ir junto com ele e entra dentro do corpo do Simon e muda as coisas, dizendo que o Enchiridion poderia esperar que agora ele iria junto com ela, e ela fica ainda mais feliz por isso. Ele se arrepende por não ter feito as coisas diferentes, mas a própria Beth diz que ele foi uma experiência incrível. E apesar de que eles pudessem ter feito escolhas diferentes, ela não se arrepende de nada que eles fizeram. Enfim, ela entra no ônibus mais uma vez e vai embora, deixando um easter egg que eu não entendi quando Simon pergunta para onde ela vai, e o letreiro muda para uns símbolos todos esquisitos assim. E por fim ele volta à realidade e percebe que ele só sugeriu se tornar o Rei Gelado porque ele não dava mais valor nenhum para sua vida. E isso felizmente tinha mudado agora. Então a Fiona consegue finalmente ligar para ele e explica tudo o que está acontecendo com o mundo dela. Mas que ele não precisa usar aquela coroa porque eles vão lutar por aquele mundo. O Simon então fica naquele dilema se ele coloca a coroa ou não, mas por fim acaba jogando ela fora, reclamando de que tudo aquilo era muita responsabilidade para ele. E aí acontece uma coisa meio difícil de entender. Provavelmente foi uma manipulação da realidade ali por parte da Golbet, e o Simon acaba vomitando o que seria o mundo da Fiona, e aquilo se transforma
transforma em um dente de leão, que vamos relembrar aqui, foi um símbolo usado lá no primeiro episódio também, além de ser a palavra fora de contexto que o Adam Muto deu pra gente na nossa entrevista. E a gente tava achando que era um easter egg besta ali do primeiro episódio, mas na verdade ele era muito importante, sendo o que resolveria todo o dilema. O Simon então usa o portal na sua cabeça para entregar para Fiona esse dente de leão e por fim ela acaba usando ele para fazer um desejo. Aqui ficou um pouco confuso do que isso significa, mas é o fato de que o universo de Fiona e Cake não ser autorizado e não fazer parte do complexo do multiverso é porque esse universo não foi necessariamente fruto de um desejo de alguém. Então agora a gente sabe que cada um dos universos paralelos são necessariamente frutos do desejo de alguém. E agora que a Fiona usou esse dente de leão para fazer o desejo que provavelmente tinha relação com o seu próprio mundo de salvar o seu universo, por ter nascido agora de um desejo, esse universo acabou se tornando autorizado. E com isso, o Escaravelho agora não podia mais fazer nada contra ele. Sua magia de apagamento acaba sendo revertida e para piorar, o próprio chefão liga para ele. Mas ele fica tão possuído pela raiva que decide destruir aquele universo com as suas próprias mãos. E o Prisma que acaba vendo tudo isso vai chamar alguns reforços. Em paralelo a isso, o Simon acaba sendo soprado pela Golbet, como se ela também estivesse fazendo algum desejo. Ela então toma uma forma toda eletrizada, azul, e nós não temos nenhuma informação do que isso seria. O Simon então acaba em um espaço cheio de pedras flutuantes, e cada uma delas representa um universo. E aqui é muito legal, porque vemos todos os universos que foram visitados na série, além de outros como esse de ursinhos, que sinceramente não sei o que tem a ver, universo que parece um capitalismo industrial maluco, e um dos que eu mais gostei foi do universo do episódio Zoando no Parque Aquático, que é um episódio da 6ª temporada que é bem diferente de tudo, foi feito por outro animador, mas agora ele é oficialmente canônico no universo de Hora de Aventura. Pra falar a verdade, o que eu queria ver mesmo, já que esse apareceu, seria o universo de Food Chain, que é um dos episódios que eu mais gosto, pra falar a verdade. Aquele estilo de animação, a música, é tudo muito diferente e muito interessante. Além deles mostrarem mais sobre o universo de Purroi, eu acho que seria bem legal também. Enfim, vemos um outro universo que parece ser um universo de Jake, talvez, e também um universo onde vemos o Magwood, o personagem que a gente vê em Evergreen, que é o portador original das gemas da coroa. Agora eu não sei se esse universo seria o passado de Hora de Aventura mesmo, ou é um universo paralelo onde ninguém roubou as gemas da coroa do Magwood e ele continua existindo e dominando naquele mundo. E por fim ele acaba finalmente chegando ao universo de Yu. Enquanto isso, o Prisma estava convocando vários personagens que eles conheceram para irem até o universo de Fiona e Cake e ajudá-las. E o time que o Prisma escolheu foi o Jay, a Little Destiny, o Baby Finn e o esquilo que vende os morangos amaldiçoados. Ele acaba dando esses morangos para Fiona e ela fica gigantesca, dizendo que este era o maior sonho que ela tinha, completando a sua lista de top 3 desejos que ela queria e que acabaram acontecendo, que era da sua gata poder falar, estar em um castelo feito completamente de doces e por fim ser uma gigante. E por fim elas acabam conseguindo usar a arma do próprio Escaravelho para finalmente conseguir derrotá-lo, salvando assim o seu mundo, que agora seria completamente reconstruído e ganhariam novos e até mesmo mágicos habitantes. E essa cena do Gary vendendo seus biscoitos no fundo da van do Marshall Lee é tudo pra mim. Podemos ver o Simon agora muito feliz na cidade dos humanos, contando histórias para Astrid, que desenha em seu caderno os personagens Casper e Nova. Ou seja, provavelmente esses personagens é tipo uma fanfic da própria Astrid, e provavelmente é ela que vai escrever o livro que o Simon acabou lendo no futuro, e trazer de volta a Astrid nesse detalhe que
que é bem rápido, mas é muito importante, eu achei muito legal. A gente pode também ver que ela desenhou um Simon, então a relação dos dois deve ter ficado bem próximas depois disso. E também podemos ver que ele está buscando ajuda psicológica com uma Minerva Bot, o que é muito importante, mas ele precisa se mudar dali, porque todos continuam assistindo a sua vida. Vemos então também que o destino do Escaravelho foi se tornar um ajudante do Prismo, e simplesmente nada seria mais humilhante do que isso. Porém, infelizmente, a gente não teve a resposta de quem é o chefe do Prismo. A gente só pôde ver eles comunicando pelo telefone. E eu não sei por que eles fizeram isso se não for para ter uma continuação em outra temporada e aí eles finalmente falarem quem é o chefe. Porque eles criaram toda essa tensão em volta disso para deixar em aberto, não faz sentido nenhum. E também o Prismo acaba mostrando para esse cara velho o seu programa de criação de personagens. Ele acaba falando para ele criar um drama misterioso, medieval e obscuro. Vai saber se isso não é uma abertura para uma possível continuação também. E por fim, terminamos o episódio no mundo da Fiona e a Cake, e a gente pode ver que a Fiona está passando bons momentos junto com o Hunter, que é um destino muito comum dos dois acabarem ficando juntos e seria muito fofo. E por fim, o bebê Finn passa por eles com seu tanque de guerra. E essa escolha ficou um pouco estranha também. Será que esse bebê Finn vai ser um bebê para sempre? Ou será que ele vai acabar crescendo e aí nesse mundo vai ter duas versões de dois Finns? A gente sabe que isso é possível pela espada Finn, por exemplo, e o Fern. É meio estranho, mas pelo menos ele não ficou lá no mundo dos vampiros sozinho, coitado. E outra coisa que eu fiquei pensando também é que o Jay acabou deixando seus irmãos lá em Farm World aparentemente sozinhos, porque eles não deram nenhum esclarecimento se o Finn morreu ou não naquela cena. E são nessas pequenas partes que eu digo do porquê esse episódio não ser tão bom quanto os outros finais. Eu acho que ele acabou de uma forma um pouco estranha, mas não de uma forma ruim. Agora, se isso tiver uma continuação e for levado para uma outra temporada, aí sim é outra história. Mas ficou bem confuso mesmo, porque no geral eles deram um fechamento para quase tudo. Mas enfim, pessoal, essa foi a minha análise. Provavelmente eu deixei algumas coisas para trás, então se vocês quiserem complementar aqui nos comentários o que vocês acharam, detalhes que vocês não viram, curiosidades. E também se puderem deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, tudo isso me ajuda demais, beleza? E agora eu vou voltar a fazer os meus vídeos de história completa. E quando tiver Hora de Aventura novamente ou algum outro assunto, eu volto para esse canal para falar com vocês. Que é basicamente isso que esse canal virou. São vídeos que eu quero fazer porque eu quero fazer e não porque eles vão bombar de alguma forma, porque realmente não vale muito a pena se pôr na ponta do lápis. Mas enfim, eu nem sei porque eu estou falando isso com vocês. Só tenho a agradecer por vocês assistirem essa série de vídeos. Então, muito obrigado, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!